Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito desse vídeo então é falarmos um pouco sobre como, né, Kardec terminou por receber, por assim dizer, a sua missão, né, de estar à frente da codificação da doutrina espírita. Então, daí o nosso título, Allan Kardec e sua missão frente ao espiritismo. Para tanto, né, para falarmos um pouco sobre isso, nos aproveitaremos aqui de excertos do livro Allan Kardec, o Educador e o Codificador, de autoria de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, editado pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. Na página 218 do livro, os autores nos dizem então: em 1856, a 30 de abril, em casa do Sr. Rustam, a média Sra. Jafé, utilizando-se da cesta, lembrar que era uma cesta de vime, coisa que o vale, a qual se adaptava, né, um lápis, e isso facilitava, né, a que se escrevessem mensagens, era um procedimento mais prático, né, do que aquele de atribuir a cada pancada, a cada número de pancadas, uma letra do alfabeto. Enfim, né? Utilizando-se da cesta, transmitiu a Rivail a primeira revelação positiva da missão que teria de desempenhar, fato que mais adiante, em circunstâncias diferentes, seria confirmado e com mais clareza por outros médiums, né? Então Kardec foi escolhido para cumprir essa missão, não foi um mero acaso. É uma página emocionante da história da vida de Rivail. Humilde, sem compreender a razão de sua escolha para missionário-chefe de uma doutrina que revolucionaria o pensamento científico, filosófico e religioso, pareceu duvidar. Mas o Espírito da Verdade lhe respondeu: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Então, o Espírito da Verdade afirma a Kardec que ele pode, depender, é claro, de como se comporte, enfim, de coisas que aconteçam, né? Ele pode triunfar ou pode eventualmente malograr. E se isso acontecesse, um outro, né, receberia a missão, porque afinal os tempos eram chegados, né? Em outras palavras, estava chegada a hora da revelação espírita ser colocada para o mundo e, se não fosse através de Kardec, um outro então terminaria por ocupar o seu lugar. Prossegue então. E a imitação da Virgem Maria, Rivaio elevou uma prece ao Criador, e a imitação da Virgem Maria, quer dizer, imitando, né, em certo sentido, a Virgem Maria, Rivaio elevou uma prece ao Criador nestes termos: Senhor, por que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios? Faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio os teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder, melhor dizendo, aos teus desígnios. Prossegue o autor. A tarefa agora é bem maior, de gravíssima responsabilidade e de suma relevância, visto que traria consequências de alcance mundial para todos os tempos. O discípulo de Pestalozzi no caso é Kardec, né? O discípulo de Pestalozzi aceita as funções de missionário do Consolador. Nunca elaborando teorias preconcebidas, sem nenhuma tendência ao espírito de sistema, e só admitindo por válida uma explicação quando ela resolvia todas as dificuldades do problema, o professor Rivaio começou a tecer com os fatos, considerados ridículos ou vulgares pela maioria, a grande obra da terceira revelação. Então a escolha de Kardec, por certo, que foi muito acertada e não foi por acaso, né? É um homem extremamente culto, meticuloso, treinado, digamos, no pensar, né, científico, no pensar lógico,
né, que tinha um grande poder de síntese, de sistematização, enfim, um homem realmente talhado, né, para essa tarefa, além do que, é claro, uma pessoa, né, de moral irretocável. Prossegue então o autor. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações, frisa ele, no caso, usando aqui palavras do próprio Kardec, né, nada mais sendo do que as almas, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Kardec, no caso, se referindo aos espíritos, né? Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Então, Kardec cedo reconhece que os espíritos são, entre aspas, gente como a gente, né? Ninguém fica mais sábio, nem mais isso ou mais aquilo, simplesmente porque morreu. Né? Você está diante de seres desencarnados que até ontem estavam encarnados, e não diante de deuses ou, enfim, sumidades. É preciso ter isso em mente, né? Para poder filtrar e analisar, ponderar, né? Acerca da validade daquilo que os espíritos desencarnados eventualmente transmitam através de comunicações mediúnicas. Prossegue então. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecessem o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só, individualmente, informar-nos de tudo. Hippolyte Léon Denis Rivail prosseguiu com devotamento exemplar seus estudos acerca da comunhão entre o mundo dos encarnados e o dos desencarnados. Acumulava o fruto de intenso trabalho, revendo anotações anteriormente feitas e procedendo a retificações sugeridas pelos espíritos que o assistiam em tão nobilitante labor. Inicialmente, o professor Rivaio esteve a ponto de abandonar as investigações, porque não era positivamente um entusiasta das manifestações espíritas. Premido também por preocupações de outra ordem, quase deixou de frequentar as sessões, somente não o fazendo em atenção a pedidos reiterados de um amigo havia 25 anos, o Sr. Carlotti, e de um grupo de intelectuais composto do dramaturgo Victorien Sardou e seu pai, o professor e lexicógrafo Antoine Leandre Sardou, do futuro membro da Academia Francesa, Saint-René Taillandier, do livreiro e editor da Academia, Pierre Paul Didier, de Tidman Marchese e de outros que acompanhavam havia 5 anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas, obtidas principalmente por intermédio da sonâmbula, entre aspas, né, enfim, a médium, senhorita Jaffé. Né? Há um outro vídeo aqui no canal, inclusive, tratando disso, né? Como surgiu o Livro dos Espíritos e que os membros, então, desse grupo, né? Que já trabalhavam há cerca de 5 anos e que haviam colhido aí, enfim, relatos, depoimentos, informações, ensinamentos através de comunicações mediúnicas suficientes para encher 50 cadernos, né? Entregariam esses cadernos então a Kardec para que Kardec fizesse o trabalho de sistematização e compilação desses dados. E o autor aqui nos informa então que Kardec não era exatamente no início um entusiasta, né, do espiritismo. Além disso, tinha lá suas questões também, enfim, né, pessoais, sua vida, etc., seus problemas, e quase então abandonava tudo e só não fez por conta da insistência dos membros desse grupo que nós nomeamos ainda há pouco. Prossegue então o autor. Confiando na competência e honestidade de Rivaio, eles lhe delegaram a ingente tarefa de compilar, separar, comparar, condensar e coordenar as comunicações que os espíritos lhes ditaram.
naqueles 50 cadernos, né? O talentoso professor leu atentamente esses cadernos, dissecou-os com aquela sua conhecida acuidade intelectual, joeirou com prudência e imparcialidade as informações vindas dos espíritos, elegendo os ditados que pudessem formar, juntamente com outros recebidos de mais de uma dezena de médiuns psicógrafos, a obra que seria o Clarim do Consolador, prometido por Jesus. Assinala Kardec que foram as senhoritas Baudin os médiuns que mais concorreram para esse trabalho, sendo quase todo o livro escrito por intermédio delas e na presença de seleta e numerosa assistência. Infenso ao misticismo e ao fanatismo, começou ele a erigir, no tete-a-tete com o além, as bases do monumental edifício doutrinário do Espiritismo. Muito importante essa afirmação do autor acerca da personalidade ou de uma das características da personalidade de Kardec. Ele era infenso ao misticismo e ao fanatismo, algo fundamental para alguém que iria, né? Que iria, em meio a todas aquelas comunicações, peneirar tudo ali e tirar dali uma doutrina, né? Aí então, palavras de Kardec. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com os homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi meus estudos e neles prossegui sempre. Observar, comparar e julgar, essa é a regra que constantemente segui. Assistido, aí prossegue o autor então, assistido direta e indiretamente de uma pleiade de espíritos superiores, superintendidos pelo Espírito da Verdade, ele completava e remodelava aqui e ali o seu trabalho. Pronta a obra, antes de ser entregue aos editores, os espíritos recomendaram uma revisão completa, que foi feita com o concurso mediúnico da senhorita Jafé, em sessões particulares realizadas à rua Tiquetone, número 14, na casa do Sr. Rustam, em dias e horas predeterminados pelos próprios espíritos. Em princípios de 1857, o livreiro Dantu encaminhava a primeira obra espírita de Rivaio, a tipografia de Beau, em Saint-Germain-en-Laye, cidade situada a 23 km oeste de Paris, palco em 1570, da assinatura do Tratado de Paz entre católicos e protestantes, que pôs fim à Terceira Guerra de Religião. Uma coincidência histórica aí interessante, né? Novos trabalhos de revisão e aprimoramento, e a obra primeira da codificação estava concluída. A citada tipografia começou, por sua vez, a impressão, dando-lhe um indispensável acabamento, e os editores, representados pelo livreiro Dentu, tiravam-na à praça, na Cidade Luz, Paris, né, num dia inesquecível, 18 de abril. Assim se encerra a narrativa de como Kardec recebeu dos espíritos superiores a mensagem de ser o codificador da doutrina espírita, mensagem, por certo, da qual se desincumbiu com grande brilho e competência e, enfim, colocou-se, né, muito merecidamente na história da evolução da humanidade. Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.